Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com o coração de cada um. É a história de Amanda, uma jovem que durante 3 anos guardou um segredo que mudaria sua vida para sempre. E Bruno, um homem que acreditava conhecer seu próprio coração, mas que estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro pode estar bem na sua frente todos os dias, sem que você perceba. Vocês vão acompanhar momentos de coragem extrema, quando alguém decide arriscar tudo por um sentimento. Vão presenciar confrontos familiares que testam os limites do que somos capazes de fazer por quem amamos. E claro, vão se emocionar com reviravoltas que vão desde lágrimas de dor até lágrimas de pura felicidade. Mas atenção, essa história reserva surpresas que vocês jamais vão imaginar, especialmente sobre como uma família pode mudar completamente quando o amor verdadeiro aparece. Antes de continuarmos, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanha o canal, deixa aquele like precioso, compartilha nossas histórias e sempre enche os comentários com tanto carinho. Vocês são a razão de eu estar aqui todos os dias. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Agora me conta uma coisa. O que vocês estão fazendo aí enquanto me escutam? Estão relaxando depois de um dia corrido? Preparando alguma coisa gostosa na cozinha? Organizando a casa? Deixa aí nos comentários. Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então se acomodem bem, porque nossa história está começando agora. E garanto que vocês não vão conseguir parar de ouvir até o final. Amanda acordou naquela quinta-feira de março, com o coração disparado, como se soubesse que aquele dia seria diferente de todos os outros 3 anos que tinha passado trabalhando na mansão da família Almeida, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. O sol da manhã entrava pelas janelas enormes da cozinha enquanto ela preparava o café, mas seus pensamentos estavam completamente ocupados com uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Hoje seria o dia. Depois de 1000 noites sem dormir, de 1000 momentos olhando Bruno de longe e sentindo aquele aperto no peito, ela finalmente tinha encontrado coragem para fazer o que jamais imaginou que faria. Ela conhecia cada detalhe daquela casa como se fosse sua própria família. Sabia que Bruno acordava sempre às 7 da manhã, tomava café preto sem açúcar, lia as notícias no tablet enquanto comia 2 torradas com geleia de morango. Sabia que ele gostava de usar camisas azuis às quintas-feiras, que sempre deixava a gravata um pouco frouxa quando estava em casa, e que tinha o hábito de passar a mão no cabelo quando estava pensativo. Conhecia o som dos passos dele pela escada de mármore, o jeito que ele cumprimentava os funcionários com um aceno de cabeça respeitoso, e principalmente conhecia aquele sorriso discreto que ele dava quando ela servia o café dele toda manhã. Amanda tinha 24 anos e vinha de uma família simples do bairro Concórdia. Tinha começado a trabalhar na mansão quando ainda estava com 21, logo depois que terminou o ensino médio e fez um curso técnico de administração. A mãe dela, Dona Rosa, sempre dizia que trabalhar para uma família boa era uma bênção, e realmente era. Os Almeida pagavam bem, tratavam todos os funcionários com respeito, e Bruno especialmente sempre foi gentil com ela. Mas durante esses 3 anos, algo muito maior do que respeito profissional tinha crescido no coração de Amanda. Era um sentimento que ela tentava esconder todos os dias, que a fazia acordar ansiosa para vê-lo e que a deixava triste nos fins de semana, quando ele viajava para São Paulo por causa dos negócios. Enquanto organizava os últimos detalhes do café da manhã, Amanda pensava em como Bruno era diferente de qualquer homem que ela tinha conhecido. Ele não era apenas bonito, com aqueles olhos castanhos expressivos e o sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele era gentil de uma forma genuína, perguntava sobre a família dela, lembrava quando ela estava resfriada e sempre agradecia pelo trabalho que ela fazia. Nunca a tratou como se ela fosse invisível, como muitos patrões fazem com os empregados. Pelo contrário, sempre a cumprimentava pelo nome, às vezes perguntava sobre os estudos dela
e em algumas ocasiões especiais, quando ela cozinhava algo diferente, ele fazia questão de elogiar pessoalmente. O que Amanda não sabia era que Bruno também tinha notado coisas sobre ela. Nos últimos meses, ele tinha percebido como ela ficava corada quando ele agradecia pelo café, como ela sempre caprichava nos pratos que preparava para ele, e como seus olhos brilhavam quando ele puxava uma conversa rápida sobre o dia. Bruno tinha 29 anos, era formado em administração pela PUC Minas e tinha assumido a empresa de logística da família há 5 anos, quando o pai decidiu se aposentar. Era um homem acostumado a tomar decisões rápidas nos negócios, mas em questões do coração, ele sempre foi mais cauteloso. A pressão da família para que ele se casasse tinha aumentado muito nos últimos tempos. Dona Helena, sua mãe, vivia arrumando encontros com filhas de amigas, todas da mesma classe social, todas com as mesmas conversas superficiais sobre viagens, clubes e festas beneficentes. Bruno participava desses encontros por educação, mas sempre voltava para casa com uma sensação estranha, como se estivesse representando um papel que não era dele. Ele queria algo real, algo que tocasse seu coração de verdade. Não apenas um casamento conveniente que agradasse os planos familiares de manter o status social. Quando o relógio marcou 7h15 da manhã, Amanda ouviu os passos conhecidos de Bruno descendo a escada. Seu coração começou a bater ainda mais forte, e ela respirou fundo tentando se acalmar. Hoje seria diferente. Hoje ela não ia apenas servir o café e sair discretamente. Hoje ela ia falar sobre o que sentia, mesmo que isso pudesse mudar tudo entre eles. Ela sabia que era um risco enorme, que podia perder o emprego, que podia ser humilhada, mas também sabia que não conseguia mais viver com aquele sentimento guardado. Bruno entrou na cozinha com sua camisa azul clara preferida, exatamente como Amanda tinha imaginado. Ele sorriu ao vê-la, como sempre fazia, e disse: "Bom dia, Amanda. Como você está hoje?" Ela respondeu com a voz um pouco mais trêmula que o normal: "Bom dia, Bruno. Estou bem, obrigada." Enquanto servia o café dele, Amanda tentou encontrar as palavras certas, mas sua mente estava completamente em branco. Era agora ou nunca. Ela colocou a xícara na frente dele, respirou fundo e disse: "Bruno, posso falar uma coisa com você?" Ele levantou os olhos do tablet um pouco surpreso com o tom mais sério dela e respondeu: "Claro, Amanda. O que foi?" Ela sentiu as pernas ficarem fracas, mas continuou: "É sobre algo que eu venho sentindo há muito tempo, e eu preciso falar antes que eu perca a coragem completamente." Bruno franziu a testa, preocupado, e perguntou: "Aconteceu alguma coisa? Você está bem?" Amanda balançou a cabeça e disse: "Eu estou bem, mas preciso te contar uma coisa que pode mudar tudo entre nós." O silêncio na cozinha ficou pesado por alguns segundos. Bruno deixou o tablet de lado e prestou atenção total nela, esperando. Amanda juntou toda a coragem que tinha e disse: "Bruno, eu sei que pode parecer loucura, eu sei que sou apenas sua empregada e você é meu patrão, mas eu não consigo mais esconder isso. Eu estou apaixonada por você há muito tempo. Não é apenas admiração ou gratidão pelo trabalho. É um sentimento real, profundo, que cresce a cada dia que passa. Eu sei que talvez eu esteja sendo inconveniente, que talvez eu devesse ter ficado quieta, mas eu precisava falar." Bruno ficou completamente sem palavras por um momento, processando o que tinha acabado de ouvir. Amanda continuou, com lágrimas começando a formar nos olhos: "Eu sei que você tem sua vida, seus planos, sua família que espera que você case com alguém da mesma classe social. Eu entendo tudo isso, mas eu precisava que você soubesse que existe alguém que te ama de verdade, que se preocupa com você, que fica feliz quando você sorri e triste quando você está preocupado. Eu precisava falar isso, mesmo sabendo que talvez você nunca veja em mim o que eu vejo em você." Amanda fez uma pausa, respirando com dificuldade, e então disse algo que ela nunca imaginou que teria coragem de falar. "Eu sei que é muito ousado da minha parte, que talvez eu esteja ultrapassando todos os limites. Mas se você pudesse me dar apenas uma noite, apenas uma oportunidade de mostrar o quanto eu te amo de verdade, eu seria a pessoa mais feliz do mundo."
Eu não estou pedindo promessas, não estou pedindo um futuro. Estou apenas pedindo uma chance de estar com você de verdade, uma vez na vida. O que aconteceu a seguir surpreendeu completamente Amanda. Bruno se levantou da cadeira, olhou nos olhos dela com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, e em vez de recusar ou ficar constrangido, ele a puxou pelos braços e a beijou. Foi um beijo longo, profundo, cheio de sentimentos que ele também tinha guardado por muito tempo. Quando eles se separaram, Bruno disse com a voz emocionada: Amanda, você não faz ideia de quanto tempo eu também venho sentindo isso. Eu pensei que fosse loucura minha, que eu estava confundindo gratidão com algo mais. Mas quando você fala assim, quando eu vejo a sinceridade nos seus olhos, eu percebo que talvez não seja loucura. Talvez seja a coisa mais real que já aconteceu comigo. Amanda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Bruno continuou: Todas aquelas mulheres que minha mãe quer que eu conheça, todos aqueles encontros vazios, eu sempre volto para casa pensando em você, pensando na sua simplicidade genuína, na sua bondade, no jeito carinhoso que você cuida de tudo aqui em casa. Você tem razão sobre uma coisa. Minha família espera que eu case com alguém do mesmo círculo social, mas eu cansei de viver a vida que os outros esperam de mim. Eu quero viver a vida que meu coração pede. Eles ficaram ali na cozinha, se olhando como se estivessem se vendo pela primeira vez. Bruno passou a mão no rosto dela, secando uma lágrima que tinha descido, e disse: Se você quer essa noite comigo, você vai ter. Não porque você está pedindo, mas porque eu também quero. Eu quero descobrir como é estar com alguém que me ama de verdade, não por interesse ou conveniência, mas por amor genuíno. Amanda mal conseguia falar de tanta emoção, mas sussurrou: Você tem certeza? Você não vai se arrepender? Bruno sorriu daquele jeito que sempre fazia o coração dela acelerar, e respondeu: Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. O resto do dia passou como um sonho para Amanda. Ela continuou fazendo suas atividades normais na casa, mas Bruno encontrava desculpas para passar pela cozinha, para puxar conversas, para tocá-la discretamente quando ninguém estava olhando. Dona Helena tinha saído para uma reunião beneficente e só voltaria no dia seguinte, e o pai de Bruno estava viajando a negócios, então eles teriam a casa praticamente só para eles. Quando chegou a noite, depois que os outros funcionários foram embora, Bruno foi até o quarto de Amanda, que ficava numa pequena suíte no final do corredor do primeiro andar. Ele bateu na porta delicadamente e ela abriu, ainda sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Bruno entrou e disse: Você ainda tem certeza disso? Porque se tiver qualquer dúvida, nós podemos parar agora. Amanda olhou nos olhos dele e respondeu: Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eu te amo, Bruno. Te amo de um jeito que eu nem sabia que era possível amar alguém. Ele a puxou para perto e disse: Eu também te amo, Amanda. E não importa o que aconteça depois, essa noite vai ser nossa. A noite que Amanda tinha sonhado por 3 anos finalmente se tornou realidade. Foi tudo o que ela tinha imaginado e muito mais, porque não foi apenas uma noite de paixão. Foi uma noite de amor verdadeiro, de carinho, de cumplicidade. Bruno foi gentil e cuidadoso com ela. Tratou-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eles conversaram, riram, se conheceram de uma forma completamente nova. Amanda descobriu que Bruno tinha medo de não ser bom o suficiente para assumir a empresa do pai, que sonhava em viajar pelo Brasil conhecendo lugares simples e que sempre quis ter uma família construída no amor, não em conveniências sociais. Amanda acordou nos braços de Bruno com uma sensação que jamais tinha experimentado na vida. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado durante aquelas horas que passaram juntos. O sol da manhã entrava suavemente pela janela do quarto dela, e por alguns minutos mágicos, ela ficou apenas observando o rosto tranquilo dele enquanto dormia. Bruno parecia mais jovem quando estava relaxado, sem o peso das responsabilidades que sempre carregava nos ombros. Ela passou os dedos delicadamente pelo cabelo dele, ainda tentando acreditar que tudo aquilo realmente tinha acontecido, que não era apenas um dos seus sonhos recorrentes. Bruno abriu os olhos devagar e sorriu ao vê-la.
O primeiro impulso dele foi puxá-la para mais perto e beijá-la suavemente, como se quisesse confirmar que aquilo não tinha sido um sonho para ele também. Bom dia, meu amor, ele sussurrou, e Amanda sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Nunca ninguém tinha se dirigido a ela daquele jeito, com tanta ternura e intimidade. Bom dia, ela respondeu, ainda com um pouco de timidez, mas com os olhos brilhando de felicidade. Eles ficaram ali, conversando baixinho sobre como tinha sido perfeita aquela noite, sobre como se sentiam diferentes, sobre como era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo estar ali juntos, depois de tanto tempo se olhando de longe. Bruno olhou para o relógio na mesa de cabeceira e viu que já passava das 8 da manhã. Normalmente ele já estaria tomando café há mais de 1 hora, mas nada naquele dia seria normal. Ele se levantou e disse: preciso ir para o meu quarto me arrumar, mas depois voltamos a conversar. Temos muito o que decidir sobre nós dois. Amanda concordou, mas uma pontada de ansiedade começou a crescer no peito dela. A realidade estava voltando devagar, e com ela vinham todas as complicações que essa nova situação traria. Ela sabia que as coisas não seriam simples, que havia muitos obstáculos pela frente, mas estava disposta a enfrentar qualquer coisa para ter Bruno ao lado dela. Enquanto Bruno caminhava pelo corredor em direção ao seu quarto, ele se sentia mais leve do que tinha se sentido em anos. Era como se finalmente tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo, sem nem saber que estava procurando. Ele pensava em como seria contar para a família, em como lidaria com as reações, mas naquele momento, nada disso importava tanto quanto a felicidade que sentia. Estava tão perdido em pensamentos que não percebeu que Dona Helena tinha voltado mais cedo da casa da amiga, onde tinha passado a noite. Dona Helena Almeida era uma mulher de 55 anos, acostumada a controlar todos os aspectos da vida da família. Tinha casado com seu Antônio quando tinha 22 anos, mais por conveniência social do que por amor, e sempre esperou que o filho fizesse o mesmo. Era uma pessoa que prezava muito as aparências e a reputação da família na sociedade mineira. Tinha voltado cedo, porque a amiga tinha passado mal durante a madrugada, e ela decidiu vir para casa em vez de ficar mais um dia como tinha planejado. Quando entrou na casa, estranhava o silêncio. Normalmente Amanda já estaria na cozinha preparando o café, e Bruno já teria saído para o escritório. Ela subiu as escadas silenciosamente, pensando em ir até o quarto verificar se o filho estava bem, quando ouviu vozes baixas vindo do corredor dos funcionários. Dona Helena franziu a testa, estranhando que Bruno estivesse naquela parte da casa tão cedo. Ela se aproximou discretamente, e foi quando viu algo que a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. Seu filho estava saindo do quarto de Amanda, ainda sem camisa, com os cabelos desarrumados, claramente tendo passado a noite lá. E Amanda estava na porta, com um roupão, se despedindo dele com um beijo terno e íntimo. O grito que Dona Helena soltou ecoou por toda a casa. Bruno Antônio Almeida, o que é isso? Amanda sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Ela rapidamente se escondeu atrás da porta, mas sabia que já era tarde demais. Dona Helena tinha visto tudo. Bruno se virou com o rosto vermelho, mas tentando manter a calma. Mãe, eu posso explicar, ele começou, mas Dona Helena estava fora de si. Explicar? Explicar o quê? Que você estava na cama com a empregada, que você se rebaixou a esse ponto? As palavras de Dona Helena caíam como chicotadas no coração de Amanda. Ela se sentiu pequena, humilhada, como se realmente fosse algo sujo que tinha contaminado Bruno. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, enquanto ouvia a continuação do discurso venenoso da mãe de Bruno. Você não tem a menor ideia da vergonha que está trazendo para nossa família. Do que as pessoas vão falar quando souberem disso. Eu criei você para ser um homem de caráter, para honrar nosso nome, e você vai lá e se envolve com uma empregada? Bruno sentiu a raiva crescer dentro dele. Não pela humilhação que estava passando, mas pela forma cruel como a mãe estava se referindo a Amanda. Mãe, a senhora está exagerando. Amanda não é apenas uma empregada, ela é uma pessoa maravilhosa que eu amo, ele disse, tentando manter a voz firme.
Mas isso só fez Dona Helena ficar ainda mais furiosa. Ama? Você disse que ama uma empregada? Bruno, pelo amor de Deus, cai na real. Isso não é amor, isso é confusão hormonal. Você é um homem de 29 anos, herdeiro de uma empresa de milhões, e está jogando tudo isso fora por quê? Por uma aventurazinha com alguém que nem tem estudo? Amanda não conseguia mais escutar aquilo. Cada palavra era como uma punhalada na autoestima dela. Ela fechou a porta do quarto e se encostou nela, chorando silenciosamente. Sempre soube que a diferença social entre eles seria um problema, mas nunca imaginou que seria humilhada daquela forma. Dona Helena continuava gritando do lado de fora, e a voz de Bruno tentando defendê-la apenas piorava a situação. Amanda se sentia culpada por ter colocado ele naquela posição, por ter sido tão egoísta a ponto de declarar seu amor mesmo sabendo das consequências. Mãe, a senhora precisa se acalmar e me escutar, Bruno disse, já perdendo a paciência. Eu não estou jogando nada fora. Pelo contrário, eu finalmente encontrei algo real, algo que me faz verdadeiramente feliz. E se a senhora não consegue entender isso, o problema é seu, não meu. Dona Helena ficou ainda mais indignada com a resposta do filho. Algo real? Bruno, você está sendo manipulado. Essa menina obviamente viu uma oportunidade de se dar bem na vida, e você caiu como um pato. Ela trabalha aqui há 3 anos, observando nossos hábitos, nossa rotina, esperando o momento certo para dar o bote. Essas palavras foram a gota d'água para Bruno. Ele se virou para a mãe com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, uma mistura de raiva e decepção profundas. Como a senhora ousa falar isso? Como ousa diminuir os sentimentos de Amanda e os meus dessa forma? A senhora não conhece ela, não sabe da bondade que ela tem no coração, da sinceridade com que ela me ama. Dona Helena deu uma gargalhada irônica. Sinceridade? Bruno, acorda! Qualquer mulher na posição dela faria a mesma coisa. Você acha que ela se interessaria por você se você fosse um homem simples, trabalhador comum? Claro que não. A senhora está completamente errada, Bruno respondeu com a voz cada vez mais alta. Amanda me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ela é a única pessoa na minha vida que me trata como Bruno, não como o herdeiro dos Almeida. Ela se preocupa comigo quando estou cansado, fica feliz com minhas conquistas, me escuta quando preciso desabafar. Isso é amor verdadeiro, mãe, algo que a senhora aparentemente não reconhece quando vê. Dona Helena ficou chocada com a forma como o filho estava falando com ela. Bruno, você está esquecendo com quem está falando. Eu sou sua mãe e tenho o direito e o dever de te proteger das suas próprias decisões erradas. Proteger de quê? De ser feliz? De amar alguém que me ama de volta? Mãe, durante anos a senhora trouxe mulheres aqui para eu conhecer. Mulheres da nossa classe social, com formação superior, com famílias influentes. E sabe o que todas elas tinham em comum? Nenhuma delas me amava. Elas se interessavam pelo sobrenome Almeida, pela empresa, pelo status que eu podia oferecer. Com Amanda é diferente. Ela me ama pelo homem que eu sou, não pelo patrimônio que eu tenho. Bruno fez uma pausa, respirou fundo e continuou. E outra coisa, mãe. Eu também amo ela. Não é capricho, não é confusão, não é tesão. É amor de verdade, e não vou abrir mão disso por causa do preconceito de ninguém, nem mesmo seu. Dona Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando a determinação na voz do filho. Ela nunca tinha visto Bruno tão firme em uma posição, tão disposto a enfrentar a família por algo. Isso a assustava mais do que ela queria admitir. Bruno, você precisa pensar no futuro da empresa, na nossa reputação. O que os sócios vão falar? O que nossos amigos vão pensar? Você está arriscando tudo que seu pai e eu construímos por uma paixonite. Bruno balançou a cabeça, decepcionado. Mãe, se os sócios e os amigos da senhora julgam uma pessoa pelo trabalho que ela faz e não pelo caráter que ela tem, então são pessoas que eu não faço questão de agradar. E quanto à empresa, eu trabalho há 5 anos para prová-la que sou competente. Minha vida pessoal não interfere na minha capacidade profissional. Nesse momento, Amanda abriu a porta do quarto.
Ela tinha escutado toda a discussão e não aguentava mais ver Bruno brigando com a mãe por causa dela. Com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma dignidade que impressionou até Dona Helena, ela disse: Bruno, está tudo bem. Sua mãe tem razão em se preocupar com você. Eu nunca deveria ter colocado você nessa situação. Bruno se virou para ela, vendo a dor no rosto dela, e sentiu o coração se partir. Amanda, não fala isso. Você não fez nada errado. Nós dois adultos, nós dois escolhemos estar juntos. Dona Helena observou a interação entre os dois e sentiu uma pontada estranha no peito. Havia algo na forma como Amanda olhava para Bruno, na forma como ela estava disposta a se sacrificar para não causar problemas para ele, que era diferente do que ela esperava. Mas o orgulho e o preconceito ainda eram mais fortes que qualquer dúvida que pudesse estar surgindo. Amanda, ela disse com um tom mais controlado, mas ainda frio, eu acho melhor você arrumar suas coisas e sair da nossa casa hoje mesmo. É melhor para todos nós. Você vai receber seu salário integral do mês e uma indenização generosa, mas não pode mais ficar aqui. A dor no rosto de Amanda era visível, mas ela a sentiu em silêncio. Bruno, no entanto, explodiu. Ela não vai a lugar nenhum. Mãe, se a senhora mandar Amanda embora, eu vou junto com ela. A senhora pode escolher. Aceita nosso relacionamento e mantém o filho que ama ou perde os dois de uma vez. Dona Helena ficou sem palavras diante do ultimato. Bruno continuou. Eu estou falando sério, mãe. Eu amo Amanda. E se ela sair dessa casa, eu saio também. Vou morar com ela, vou cuidar dela. E a senhora pode explicar para todo mundo por que perdeu o filho por puro preconceito. O silêncio que se seguiu ao ultimato de Bruno foi ensurdecedor. Dona Helena ficou olhando para o filho como se não o reconhecesse, como se o homem que estava na sua frente fosse um completo estranho. Em todos os 29 anos de vida de Bruno, ele nunca tinha desafiado a autoridade dela daquela forma, nunca tinha colocado algo ou alguém acima da família. Amanda estava entre os dois, se sentindo como o centro de uma tempestade que ela mesma tinha provocado. Suas pernas tremiam, mas ela tentava manter a dignidade mesmo com o coração despedaçado. Bruno olhou para Amanda e viu as lágrimas que ela tentava esconder. Naquele momento, algo mudou definitivamente dentro dele. Não era apenas raiva da mãe ou paixão por Amanda. Era uma clareza absoluta sobre o que realmente importava na vida dele. Ele se aproximou de Amanda, pegou a mão dela e olhou diretamente nos olhos da mãe. Mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora, e quero que escute com atenção porque vou falar apenas uma vez. Eu amo Amanda. Não é uma paixão passageira, não é rebeldia contra a família, não é confusão da minha parte. Eu amo essa mulher de uma forma que nunca imaginei que fosse possível amar alguém. Dona Helena fez menção de interrompê-lo, mas Bruno levantou a mão e continuou. Durante anos, a senhora trouxe mulheres aqui para eu conhecer. Lembra da Patrícia, filha do Dr. Mendes? Ela passou a noite inteira falando sobre as viagens que fazia para Miami, sobre as bolsas que comprava na Europa, sobre as festas que frequentava. Não me perguntou uma vez sequer sobre meus sonhos, sobre o que me fazia feliz, sobre quem eu era além do sobrenome. Lembra da Juliana, filha dos Santos? Ela me disse que achava lindo eu dirigir a empresa, porque significava que ela nunca precisaria trabalhar na vida. Essas são as mulheres que a senhora considera adequadas para mim? Amanda escutava cada palavra com o coração apertado. Ela conhecia essas mulheres de vista, porque sempre servia os jantares quando elas vinham visitar. Eram bonitas, elegantes, tinham estudado nas melhores universidades, falavam outras línguas, tudo o que ela não era. Mas ouvir Bruno falando daquela forma, comparando-as com ela, fazia algo se acender dentro do peito dela. Bruno continuou, olhando diretamente para a mãe. Agora eu vou falar sobre Amanda. Ela acorda todos os dias às 5 da manhã para ter certeza de que a casa está perfeita quando acordamos. Ela se lembra que eu gosto do café mais forte nas segundas-feiras porque sei que a semana vai ser corrida. Ela deixa sempre uma fruta cortada no meu prato porque sabe que eu esqueço de comer quando estou estressado.
Quando eu estava com problemas na empresa mês passado, ela percebeu que eu estava preocupado só de olhar para mim. Não falou nada, não fez perguntas invasivas, mas deixou um bilhetinho junto com o café, dizendo que eu era capaz de resolver qualquer coisa e que ela estava torcendo por mim. Esse bilhetinho me deu mais força do que qualquer conselho empresarial que eu poderia ter recebido. Isso é amor, mãe. Amor verdadeiro que se preocupa, que cuida, que está presente nos detalhes pequenos do dia a dia. Bruno fez uma pausa, vendo que as palavras estavam tendo algum efeito na mãe, mesmo que ela tentasse esconder. A senhora quer saber por que eu nunca me casei com nenhuma das mulheres que trouxe aqui? Porque todas elas me viam como um troféu, como um meio de manter o padrão de vida que já tinham. Amanda me ama pelo homem que eu sou. Ela ficou apaixonada por mim quando eu era apenas o Bruno que descia para tomar café de manhã, não pelo Bruno dono da empresa. Ela me ama quando estou de mau humor, quando estou cansado, quando estou preocupado. Isso é raro, mãe, isso é precioso. E eu não vou jogar isso fora por causa de preconceito social. Dona Helena finalmente conseguiu falar, mas sua voz estava menos firme do que antes. Bruno, eu entendo que você se sinta assim, mas você precisa pensar no futuro, na empresa, na nossa posição social, nos filhos que vocês poderiam ter. Como você acha que uma mulher sem formação superior vai conseguir circular nos nossos meios? Bruno riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso de incredulidade. Mãe, a senhora está falando sério? A senhora acha que formação superior determina o caráter de uma pessoa? Amanda pode não ter diploma universitário, mas ela tem algo que muitas dessas mulheres formadas não têm. Ela tem coração. E outra coisa, Bruno continuou, sua voz ficando mais forte. Amanda está estudando. Ela faz curso de contabilidade nas noites de sexta, sábado e domingo. Ela paga com o próprio salário. Se esforça para melhorar, para crescer. Ela não está acomodada, não está esperando que alguém resolva a vida dela. Ela corre atrás dos sonhos dela mesmo trabalhando o dia inteiro aqui em casa. Isso é determinação. É caráter. Coisas que não se aprende em universidade particular paga pelos pais. Amanda olhou para Bruno surpresa. Ela não sabia que ele tinha conhecimento dos estudos dela, já que sempre tomava cuidado para não falar sobre isso no trabalho. Dona Helena estava claramente abalada com a determinação do filho, mas ainda tentava argumentar. Bruno, mesmo que tudo isso que você está falando seja verdade, você precisa pensar nas consequências práticas. O que vão falar no clube? Como vamos apresentar ela para nossos amigos? E se vocês tiverem filhos, como vai ser a educação dessas crianças? Bruno balançou a cabeça, decepcionado. Mãe, a senhora está mais preocupada com o que vão falar no clube do que com a felicidade do próprio filho? Que tipo de amigos são esses que julgam uma pessoa pela origem e não pelo caráter? E sobre os filhos, Bruno olhou para Amanda com ternura. Eu adoraria ter filhos com Amanda. Porque sei que ela vai criá-los com amor, com valores verdadeiros, com humildade e bondade. Muito melhor do que essas mulheres mimadas que nunca tiveram que lutar por nada na vida. Nossos filhos vão saber o valor do trabalho, vão tratar todas as pessoas com respeito, independente da profissão ou classe social. Vão ser pessoas melhores do que eu fui criado para ser. Essas palavras atingiram Dona Helena em cheio, porque ela sabia que havia um fundo de verdade ali. Amanda não conseguia mais ficar calada. Com a voz embargada, ela disse: Bruno, eu não quero que você brigue com sua família por minha causa. Sua mãe tem razão sobre algumas coisas. Eu realmente não tenho a formação que essas outras mulheres têm. Não sei me comportar em reuniões sociais, não conheço os códigos do mundo de vocês. Talvez seja melhor mesmo eu sair e vocês resolverem isso em família. Bruno se virou para ela com uma expressão de dor. Amanda, não fala isso. Você é perfeita do jeito que é. E qualquer coisa que você sinta que precisa aprender, nós aprendemos juntos. Eu não me importo se você não sabe falar de arte em vernissagens ou de vinhos em jantares chiques. Eu me importo que você tenha um coração bondoso, que você seja honesta, que você me ame de verdade. O resto é tudo superficial, Amanda. São coisas que não fazem uma pessoa melhor ou pior. Bruno se virou novamente para a mãe.
Mãe, eu vou falar pela última vez. Eu amo Amanda e vou ficar com ela. Se a senhora aceitar isso, nós podemos ser uma família feliz. Se não aceitar, eu vou sair dessa casa hoje mesmo e construir minha vida longe daqui. A escolha é da senhora. Dona Helena olhou para o filho e depois para Amanda. Pela primeira vez, ela realmente observou a moça que trabalhava em sua casa há 3 anos. Amanda estava chorando, mas não era um choro de autopiedade. Era um choro de quem estava assistindo alguém que ama se afastar da família por sua causa. Havia dignidade na postura dela, havia sinceridade no sofrimento dela. Dona Helena começou a questionar se suas primeiras impressões não tinham sido precipitadas demais. Bruno, Dona Helena disse finalmente com a voz mais baixa, você tem certeza absoluta dos seus sentimentos? Porque se você sair dessa casa hoje, não vai poder voltar amanhã dizendo que se arrependeu. Isso vai mudar nossa família para sempre. Bruno olhou nos olhos da mãe e respondeu sem hesitar. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Amanda é a mulher que eu quero ao meu lado. É com ela que eu quero construir uma família. É ela que eu quero ver envelhecer comigo. Minha decisão está tomada. Amanda se aproximou de Bruno e disse baixinho, você tem certeza? Ainda estamos a tempo de esquecer tudo isso e voltar ao que era antes. Bruno pegou o rosto dela entre as mãos e disse alto o suficiente para a mãe escutar. Amanda, eu te amo. Te amo hoje. Vou te amar amanhã. Vou te amar pelo resto da minha vida. Nada nem ninguém vai mudar isso. Você quer ser minha mulher? Quer construir uma vida comigo? Amanda começou a chorar ainda mais, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. Eu quero, Bruno. Eu te amo tanto que às vezes dói no peito. Dona Helena assistiu à declaração dos dois e sentiu algo se mover dentro dela. Havia anos que não via Bruno verdadeiramente feliz. Havia anos que ele apenas cumpria obrigações sociais e familiares, sem brilho nos olhos. Naquele momento, vendo ele declarar amor para Amanda, ela viu uma luz no filho que não via desde a infância dele. Talvez, apenas talvez, ela tivesse se precipitado em seus julgamentos. Os dias que se seguiram à declaração de Bruno foram os mais estranhos e intensos que Amanda já tinha vivido. Dona Helena não tinha dado uma resposta definitiva ao ultimato do filho, mas também não tinha expulsado Amanda da casa. Havia uma tensão no ar que todos podiam sentir, como se a família inteira estivesse andando sobre ovos. Bruno tinha deixado claro que sua decisão estava tomada, e desde então ele e Amanda não se escondiam mais. Eles tomavam café juntos todas as manhãs, conversavam abertamente, e Bruno fazia questão de tratá-la como sua namorada na frente de todos os funcionários da casa. Amanda ainda sentia um friozinho na barriga toda vez que Dona Helena aparecia. A mãe de Bruno não a tratava mal, mas também não demonstrava nenhum tipo de aceitação. Era como se ela estivesse observando, analisando, esperando que Amanda provasse que não era digna do filho dela. Ou talvez esperando que o próprio Bruno desistisse daquele relacionamento considerado inadequado. Mas conforme os dias passavam, Dona Helena começava a perceber que a determinação do filho era real e duradoura. Bruno, por outro lado, estava radiante. Era como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dele. Ele sorria mais, conversava mais, parecia mais leve em tudo que fazia. No escritório, os funcionários comentavam sobre a mudança positiva no comportamento do chefe. Ele estava mais paciente com os problemas, mais criativo nas soluções, mais otimista em relação aos negócios. Era evidente que a felicidade pessoal estava refletindo em todas as áreas da vida dele. Uma manhã, cerca de 2 semanas depois da discussão, Dona Helena desceu para a cozinha e encontrou Amanda preparando o café como sempre fazia. Mas desta vez, em vez de apenas acenar e sair, ela ficou ali parada, observando. Amanda percebeu a presença dela e ficou visivelmente nervosa. Bom dia, Dona Helena. Posso servir alguma coisa para a senhora? Dona Helena respirou fundo e disse, Amanda, nós precisamos conversar. Pode vir até a sala quando terminar aí? Amanda sentiu o coração acelerar. Aquela conversa que ela sabia que uma hora ia acontecer, finalmente tinha chegado.
Ela terminou de organizar a cozinha rapidamente e foi até a sala onde Dona Helena a esperava. Pode sentar, Dona Helena disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá onde estava. Amanda se sentou na beiradinha da poltrona, com as costas retas e as mãos cruzadas no colo, claramente tensa. Amanda, eu observei você durante essas 2 semanas, Dona Helena começou. Observei como você trata meu filho, como ele se comporta quando está com você, como você continua fazendo seu trabalho mesmo com toda essa situação complicada. E eu preciso admitir uma coisa. Eu me precipitei naquele dia. Deixei o preconceito falar mais alto que a razão. Amanda arregalou os olhos, não esperando por aquelas palavras. Dona Helena continuou. Isso não significa que eu aprovo completamente o relacionamento de vocês, mas significa que estou disposta a tentar entender. Dona Helena, Amanda começou, mas a mãe de Bruno levantou a mão pedindo para ela aguardar. Me deixa terminar primeiro. Eu criei Bruno para dar valor às tradições da nossa família, para manter nossa posição social, para se casar com alguém que trouxesse vantagens para nossa linhagem. Sempre achei que isso era o certo, que isso era amor de mãe. Mas vendo meu filho nos últimos dias, vendo como ele está feliz de verdade pela primeira vez em anos, eu comecei a questionar se minhas prioridades estavam certas. Amanda escutava cada palavra com atenção, tentando entender onde aquela conversa ia dar. Dona Helena se levantou e foi até a janela olhando para o jardim. Sabe, Amanda, eu me casei com o pai do Bruno seguindo exatamente essas regras sociais que sempre defendi. Foi um casamento arranjado pelas famílias, baseado em conveniência, em compatibilidade social. E sabe o que eu descobri depois de 30 anos? Que nunca fui verdadeiramente feliz. Sempre me faltou alguma coisa. Sempre tive a sensação de que estava vivendo uma vida que não era minha. Essa confissão deixou Amanda sem palavras. Dona Helena voltou a se sentar e olhou diretamente nos olhos dela. Eu não quero que meu filho passe pela mesma coisa. Não quero que ele chegue aos 50 anos e perceba que nunca amou de verdade. E vendo vocês juntos, mesmo que eu tenha resistência a admitir, é óbvio que existe amor real entre vocês dois. Amanda sentiu lágrimas começarem a formar nos olhos. Dona Helena, eu juro que amo Bruno de todo o meu coração. Não é interesse, não é oportunismo, é amor puro, verdadeiro. Eu estou começando a acreditar nisso, Dona Helena respondeu. Mas, Amanda, se eu for aceitar esse relacionamento, preciso ter algumas garantias suas. Primeiro, que você vai continuar estudando, que vai se preparar para fazer parte do nosso mundo social. Segundo, que você vai tratar Bruno com o respeito e o amor que ele merece sempre, não apenas enquanto a paixão durar. E terceiro, que se um dia você perceber que não consegue se adaptar à nossa vida, você vai ser honesta e não vai fazer meu filho sofrer. Amanda se levantou da poltrona e disse com firmeza. Dona Helena, eu aceito todas essas condições. Eu já estudo contabilidade porque quero crescer, quero ser alguém de quem Bruno possa se orgulhar. Sobre amar e respeitar ele, isso eu faço naturalmente. É quem eu sou. E sobre a adaptação, eu vou dar o melhor de mim para aprender, para me encaixar. Mas sempre sendo verdadeira comigo mesma e com ele. Dona Helena assentiu lentamente. Está bem. Vamos tentar. Mas vai ser um processo gradual, Amanda. Não vai ser fácil para nenhuma de nós. Quando Bruno chegou do escritório naquela noite, ele encontrou Amanda e sua mãe conversando na sala sobre receitas de doces tradicionais da família. Ele parou na porta, observando a cena sem acreditar no que via. Amanda estava anotando tudo num caderninho, prestando atenção em cada detalhe que Dona Helena explicava. E sua mãe, para sua surpresa, estava sendo paciente e didática, sem nenhum traço da frieza dos últimos dias. Posso saber o que está acontecendo aqui? Bruno perguntou com um sorriso no rosto. Dona Helena olhou para ele e disse, estou ensinando Amanda a fazer o quindim da sua avó. Se ela vai fazer parte desta família, precisa conhecer nossas tradições culinárias. Bruno sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Era a primeira vez que a mãe se referia a Amanda como parte da família.
Ele se aproximou e beijou Amanda na testa, depois beijou a mãe no rosto. Obrigado, mãe, por tentar. Amanda passou a dedicar ainda mais tempo aos estudos. Além do curso de contabilidade, ela começou a ler livros sobre etiqueta social, sobre história da arte, sobre vinhos, tentando se preparar para as situações sociais que sabia que ia enfrentar. Bruno a ajudava sempre que podia, mas sempre deixando claro que ela não precisava mudar sua essência, apenas se adaptar quando necessário. Eu me apaixonei pela Amanda simples e verdadeira, ele dizia. Não quero que você se torne uma pessoa artificial. Foi durante uma dessas noites de estudo que Amanda começou a sentir alguns sintomas estranhos. Estava mais cansada que o normal, sentia enjoos pela manhã, e tinha notado que estava com alguns dias de atraso. Inicialmente ela pensou que fosse estresse por toda a situação com a família de Bruno, mas conforme os dias passavam, uma suspeita começou a crescer em sua mente. Seria possível que ela estivesse grávida. Amanda decidiu comprar um teste de farmácia discretamente, durante uma das suas saídas para a faculdade. Quando chegou em casa naquela noite, esperou todo mundo dormir para fazer o teste no banheiro do seu quarto. Quando viu as 2 linhas no resultado, ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Estava grávida. Ia ter um filho de Bruno. Depois de tudo que tinham passado para conquistar a aceitação da família, agora tinha essa nova situação para lidar. Amanda passou a noite inteira acordada, pensando em como Bruno ia reagir, em como Dona Helena ia reagir, em como isso ia mudar tudo entre eles. Será que Bruno ia pensar que ela tinha engravidado de propósito para segurar ele? Será que a mãe dele ia voltar a tratá-la mal, achando que aquilo era uma armadilha? Amanda sabia que precisava contar para Bruno o mais rápido possível, mas também sabia que precisava estar preparada para qualquer reação dele. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Amanda estava visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam um pouco e ela deixou cair 2 xícaras, algo que nunca acontecia com ela. Bruno percebeu que alguma coisa estava diferente. Amanda, você está bem? Parece preocupada com alguma coisa. Ela olhou para ele e sentiu vontade de contar tudo ali mesmo. Mas Dona Helena desceu para tomar café e o momento passou. Amanda decidiu que ia contar para Bruno naquela noite, depois do jantar, quando eles estivessem sozinhos. Ela ensaiou mentalmente como ia dar a notícia, tentando encontrar as palavras certas. Queria que ele soubesse que ela não tinha planejado aquilo, que aconteceu naturalmente, e que ela estava disposta a enfrentar qualquer consequência. Mas no fundo do coração, ela esperava que Bruno ficasse feliz, que visse aquela gravidez como mais um passo natural no relacionamento deles. Amanda passou o dia inteiro ensaiando mentalmente como ia contar para Bruno sobre a gravidez. Cada cenário que passava pela cabeça dela terminava de forma diferente. Às vezes ele ficava feliz, às vezes ficava preocupado, às vezes ficava bravo pensando que ela tinha engravidado de propósito. A ansiedade estava consumindo ela por dentro, e várias vezes durante o dia Bruno perguntou se ela estava se sentindo bem. Amanda sempre respondia que estava tudo certo, mas era óbvio que algo a estava incomodando profundamente. Quando chegou a noite, depois que Dona Helena subiu para o quarto e os outros funcionários foram embora, Amanda pediu para Bruno se encontrar com ela no jardim dos fundos da casa. Era um lugar mais reservado, onde eles podiam conversar sem risco de serem interrompidos. Bruno aceitou, mas estava claramente preocupado com o comportamento estranho dela durante todo o dia. Amanda, você está me deixando preocupado. O que está acontecendo? Você parece tensa desde ontem. Amanda olhou para ele, respirou fundo várias vezes tentando encontrar coragem e finalmente disse: Bruno, preciso te contar uma coisa muito importante. Uma coisa que vai mudar nossa vida completamente. O coração de Bruno acelerou. Pela seriedade no tom de voz dela, ele imaginou que fosse algo ruim. Você quer terminar comigo? Foi isso? Você decidiu que não consegue lidar com toda essa pressão da minha família? Amanda balançou a cabeça rapidamente. Não, não é isso. Pelo contrário, é algo que pode nos unir ainda mais, mas também pode complicar tudo.
Bruno se aproximou dela e segurou as mãos dela, que estavam geladas de nervosismo. Amanda, seja o que for, nós vamos enfrentar juntos. Pode falar. Amanda olhou nos olhos dele, tentando ler o que encontraria ali quando contasse a verdade. Bruno, eu estou grávida. Descobri ontem à noite. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Bruno ficou completamente imóvel, processando a informação que tinha acabado de receber. Amanda continuou falando, com a voz trêmula, tentando explicar tudo antes que ele reagisse. Eu sei que pode parecer que eu planejei isso, que engravidei de propósito para te prender ou para garantir meu lugar na família. Mas eu juro que não foi assim. Aconteceu naturalmente, naquela primeira noite que passamos juntos. Eu não estava tomando anticoncepcional porque nunca tinha precisado, e nós não nos protegemos porque... Bem, porque estava tudo tão intenso, tão emocionante, que não pensamos nisso. Bruno continuava em silêncio, e Amanda começou a entrar em pânico. Eu entendo se você ficar bravo, se achar que eu deveria ter sido mais cuidadosa. Eu entendo se você não quiser assumir a criança, se achar que é muito cedo para isso. Eu posso criar sozinha. Posso sair da casa e você não precisa se envolver se não quiser. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela enquanto falava. Eu só precisava que você soubesse, porque é seu direito saber, mesmo que você decida que não quer participar. Foi então que Bruno reagiu, mas não da forma que Amanda estava esperando. Em vez de ficar bravo ou preocupado, o rosto dele se iluminou com o sorriso mais radiante que ela já tinha visto. Amanda, você está falando sério? Você está realmente grávida? Nós vamos ter um bebê? A reação dele foi tão diferente do que ela esperava que ela ficou confusa. Você está feliz? Não está bravo comigo? Bruno pegou o rosto dela entre as mãos e disse, feliz? Amanda, eu nunca estive tão feliz na minha vida inteira. Bruno a puxou para um abraço apertado, girando com ela no ar. Um bebê, Amanda. Nós vamos ter um bebê. Eu vou ser pai. Você vai ser mãe. Ele a colocou no chão e beijou ela intensamente. Depois se ajoelhou e beijou a barriga dela, que ainda não mostrava nenhum sinal da gravidez. Oi, pequenino. Eu sou seu papai. E eu já te amo tanto que meu coração está explodindo de felicidade. Amanda começou a chorar, mas agora eram lágrimas de alívio e felicidade pura. Mas Bruno e sua mãe? E a empresa? E todas as complicações que isso vai trazer? Amanda perguntou, ainda tentando processar a reação positiva dele. Bruno se levantou e segurou as mãos dela novamente. Amanda, esqueça tudo isso por um minuto. Esqueça minha mãe, esqueça a empresa, esqueça as complicações. Eu quero que você me diga uma coisa. Você está feliz com essa gravidez? Você quer ter esse bebê comigo? Amanda sorriu pela primeira vez desde que descobriu a gravidez. Sim, Bruno. Eu estou feliz. Estou com medo, mas estou feliz. Eu quero muito ter esse bebê com você. Então é isso que importa, Bruno disse beijando a testa dela. Nós dois queremos esse bebê. Nós dois nos amamos. E tudo o resto nós vamos resolver. Minha mãe vai ter que aceitar, a empresa vai continuar funcionando. E as pessoas que não aprovarem, bem, elas que se acostumem, porque essa criança vai ser a coisa mais amada e protegida do mundo. Amanda se sentiu como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dela. A reação de Bruno era mais do que ela podia ter sonhado. Bruno estava eufórico. Ele andava de um lado para o outro do jardim, fazendo planos em voz alta. Nós vamos precisar arrumar um quarto para o bebê. Vai ser menino ou menina? Não importa, eu vou amar do mesmo jeito. Nós vamos precisar escolher nomes. Você já pensou em nomes? E médico? Você já procurou um médico? Quando você acha que nasceu? Meu Deus, Amanda, nós vamos ser pais. A empolgação dele era contagiante, e Amanda começou a se sentir verdadeiramente feliz com a situação. Bruno, calma, ela disse, rindo da empolgação dele. Ainda é muito cedo para tudo isso. Eu descobri ontem. Provavelmente estou com umas 6 semanas apenas. Ainda temos muito tempo para resolver tudo. Bruno parou de andar e olhou para ela com uma seriedade carinhosa.
Amanda, eu quero que você saiba uma coisa. Esse bebê não foi um acidente indesejado. Para mim foi o presente mais maravilhoso que a vida podia me dar. Eu sempre quis ter filhos, mas nunca com as mulheres que minha mãe apresentava para mim. Eu sempre sonhei em ter filhos com alguém que eu amasse de verdade, alguém que fosse uma mãe carinhosa e dedicada. E você é essa pessoa, Amanda. Amanda sentiu o coração se encher de uma felicidade que ela nem sabia que existia. Eu também sempre quis ser mãe, ela confessou. Mas sempre achei que seria impossível, considerando minha situação financeira e o fato de nunca ter namorado sério. Quando me apaixonei por você, às vezes eu sonhava acordada com a possibilidade de termos filhos juntos, mas achava que era só fantasia minha. Bruno a puxou para mais perto. Não era fantasia, meu amor. Era premonição. Nós fomos feitos um para o outro, e esse bebê é a prova disso. Eles ficaram no jardim por mais de 1 hora, conversando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando com como seria ter aquela criança. Bruno já estava pensando em como organizar o trabalho para poder acompanhar todas as consultas médicas, em como transformar um dos quartos da casa em nursery, em como contar a novidade para o pai dele que estava viajando. Amanda falava sobre seus medos e expectativas, sobre como queria ser uma boa mãe, sobre como ia conciliar os estudos com a gravidez. Uma coisa eu quero deixar clara, Bruno disse, segurando as mãos dela. Você não vai mais trabalhar como empregada nesta casa. A partir de hoje você é minha namorada, a mãe do meu filho, e vai ser tratada como tal. Nada mais de acordar às 5 da manhã para fazer café para os outros. Nada mais de limpar a casa sozinha. Você vai se dedicar aos estudos, à gravidez e a cuidar de você mesma. Amanda protestou. Mas, Bruno, eu preciso trabalhar. Preciso ter minha independência financeira. Bruno sorriu. Você vai ter sua independência. Quando terminar o curso de contabilidade, você pode trabalhar na empresa comigo se quiser. Ou pode abrir seu próprio negócio. Ou pode fazer qualquer coisa que quiser. Mas não vai mais trabalhar como empregada. Quando eles entraram na casa, já passava da meia-noite. Dona Helena apareceu no topo da escada de roupão, visivelmente preocupada. Bruno, onde vocês estavam? Eu ouvi vozes no jardim há horas. Bruno olhou para Amanda, pedindo permissão silenciosa para contar a novidade. Amanda assentiu, respirou fundo e se preparou para mais uma conversa difícil. Mãe, desce aqui. Nós temos uma novidade para te contar. Dona Helena desceu as escadas com uma expressão apreensiva. Que tipo de novidade? Bruno passou o braço pela cintura de Amanda e disse com um sorriso orgulhoso. Mãe, você vai ser avó. Amanda está grávida. O silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso do que aquele primeiro dia quando Dona Helena os tinha flagrado juntos. A expressão no rosto dela passou por várias emoções diferentes. Surpresa, preocupação, raiva e, finalmente, uma espécie de resignação misturada com algo que podia ser curiosidade. Grávida, Dona Helena repetiu como se estivesse testando como a palavra soava. Há quanto tempo? Amanda respondeu com a voz baixa. Descobri ontem. Deve estar com umas 6 semanas. Dona Helena se sentou pesadamente numa poltrona da sala. 6 semanas. Então foi logo no começo do relacionamento de vocês. Não era uma pergunta. Era uma constatação, e Amanda se sentiu julgada novamente. Bruno percebeu o tom da mãe e imediatamente se posicionou. Mãe, antes que a senhora comece com qualquer tipo de julgamento, quero deixar claro que estou extremamente feliz com essa gravidez. Nunca estive tão feliz na minha vida. Esse bebê é desejado, é amado e vai ser muito bem cuidado. Dona Helena olhou para ele com uma expressão que misturava incredulidade e preocupação. Bruno, você tem noção da responsabilidade que é ter um filho? Você tem noção de como isso vai complicar ainda mais a situação de vocês? Complicar como? Bruno perguntou, claramente irritado com a reação da mãe. Nós nos amamos, queremos esse bebê, temos condições de criá-lo com amor e conforto. Que complicação é essa? Dona Helena suspirou profundamente. Bruno, vocês mal se conhecem como casal. O relacionamento tem o quê? 1 mês? E já vão ter um filho juntos?
Como vocês sabem se vão dar certo a longo prazo? E se não der certo? Essa criança vai pagar o preço. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago com essas palavras. Bruno estava ficando visivelmente bravo. Mãe, a senhora casou com o papai depois de conhecer ele por quanto tempo? 3 meses. E foi um casamento arranjado, sem amor. Eu e Amanda nos conhecemos há 3 anos. Nos apaixonamos de verdade. E agora vamos ter um filho. Isso é muito mais sólido do que a base do casamento da senhora. Dona Helena ficou chocada com a comparação que o filho fez. Bruno, como você ousa comparar? Não, mãe, Bruno interrompeu. Quem ousa é a senhora. Ousa julgar meu relacionamento quando o da senhora nunca foi baseado em amor verdadeiro. Ousa questionar minha capacidade de ser pai quando eu estou mais feliz e realizado do que nunca estive. E ousa fazer Amanda se sentir mal num momento que deveria ser de pura felicidade. Dona Helena olhou para Amanda, que estava claramente tentando não chorar. Amanda, como você se sente com tudo isso? Você realmente quer ter esse bebê? Amanda olhou nos olhos da mãe do homem que amava e respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Dona Helena, eu amo seu filho mais do que amo minha própria vida. E eu já amo esse bebê que está crescendo dentro de mim. Sim, aconteceu mais rápido do que esperávamos, mas não foi por irresponsabilidade ou por cálculo. Foi porque o amor verdadeiro às vezes não segue o cronograma que planejamos. Eu vou ser a melhor mãe que conseguir ser, e Bruno vai ser um pai maravilhoso. Se a senhora não consegue ver isso, o problema não é nosso. Dona Helena ficou surpresa com a firmeza na voz de Amanda. Ela estava acostumada com a timidez da moça, com sua postura sempre submissa. Mas naquele momento, Amanda estava falando como uma mulher que tinha encontrado sua força, como alguém que estava disposta a lutar pelo que amava. Talvez, pensou Dona Helena, ela estivesse vendo apenas a superfície da personalidade de Amanda todo esse tempo. Nos dias que se seguiram ao anúncio da gravidez, a tensão na casa dos Almeida aumentou consideravelmente. Dona Helena não tinha dado nenhuma resposta definitiva sobre como se sentia em relação à notícia, mas seu comportamento falava por si só. Ela evitava ficar no mesmo ambiente que Amanda, respondia com monossílabos quando Bruno falava sobre os planos para o bebê, e tinha voltado a tratar Amanda com a frieza dos primeiros dias após o flagrante. Era como se todo o progresso que tinham feito nas últimas semanas tivesse sido apagado de uma vez. Bruno tentava manter o equilíbrio entre apoiar Amanda e não entrar em confronto direto com a mãe. Mas a situação estava ficando insustentável. Amanda, por sua vez, estava sofrendo silenciosamente. Os enjoos matinais da gravidez combinados com o estresse emocional da rejeição de Dona Helena estavam deixando ela fisicamente debilitada. Várias manhãs ela acordava nauseada e passava um tempo considerável no banheiro, tentando se recompor antes de descer para a cozinha. Uma semana depois do anúncio da gravidez, Dona Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela havia conversado ao telefone com 2 amigas do clube, contando sobre a situação do filho de forma vaga, e as reações das amigas confirmaram seus piores medos sobre o que a sociedade pensaria. Durante o café da manhã, com Bruno presente, ela finalmente quebrou o silêncio. Bruno, eu tomei uma decisão sobre essa situação toda. Bruno parou de comer e olhou para a mãe com apreensão. Que decisão, mãe? Dona Helena respirou fundo e disse, eu conversei com seu pai ontem por telefone. Contei tudo sobre você e Amanda, sobre a gravidez, sobre tudo. E nós decidimos que a melhor solução para todos é Amanda sair da nossa casa e você assumir apenas a responsabilidade financeira pela criança. Amanda sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés dela. Bruno se levantou da cadeira com tanta força que ela caiu para trás. Como assim a melhor solução para todos? Bruno perguntou com a voz tremendo de raiva. Quem são esses todos? Porque para mim e para Amanda a melhor solução é ficarmos juntos e criarmos nosso filho. Dona Helena manteve a voz calma, mas firme. Bruno, você precisa pensar no futuro. Na empresa, na sua reputação, no próprio bem-estar dessa criança.
Uma criança precisa de estabilidade, de uma família estruturada. Vocês podem dar suporte financeiro e visitas regulares, mas um relacionamento sério entre vocês não vai funcionar a longo prazo. Amanda finalmente conseguiu falar com a voz embargada. Dona Helena, a senhora está dizendo que eu sou inadequada para criar meu próprio filho? Dona Helena se virou para ela com uma expressão que misturava pena e determinação. Amanda, eu não estou questionando sua capacidade de ser mãe. Estou questionando a viabilidade de um relacionamento entre você e meu filho. Vocês vêm de mundos completamente diferentes. O que parece amor agora pode se transformar em ressentimento depois. E outra coisa, Dona Helena continuou. Eu conversei com as meninas do clube sobre situações parecidas. Todo mundo concorda que o melhor é manter as coisas civilizadas, mas separadas. Você pode ter uma casa boa, uma pensão generosa para você e para a criança. Pode continuar estudando, mas sem toda essa confusão de relacionamento amoroso que só vai trazer problemas para todo mundo. Amanda se levantou da mesa, sentindo-se humilhada além da conta. Problemas para quem, Dona Helena? Para a senhora que está preocupada com o que vão falar no clube? Bruno explodiu. Chega. Mãe, eu não acredito que a senhora está sugerindo isso. A senhora quer que eu abandone a mulher que amo e trate meu próprio filho como um compromisso financeiro? Dona Helena se manteve firme. Eu estou sugerindo que você seja racional. Pense, Bruno. Você tem 29 anos. É herdeiro de uma empresa multimilionária. Tem um futuro brilhante pela frente. Vai jogar tudo isso fora por um capricho? Capricho? Bruno gritou. A senhora está chamando o amor da minha vida de capricho? Está chamando meu filho de capricho? Dona Helena se levantou também, perdendo a compostura pela primeira vez. Eu estou tentando proteger você, Bruno. Proteger nossa família. Você acha que eu não vejo como essa situação toda está afetando nossa reputação? Como as pessoas estão comentando sobre nós? Amanda não aguentava mais escutar aquilo. Com lágrimas descendo pelo rosto, ela disse: Está bem, Dona Helena. A senhora ganhou. Eu vou embora. Não quero mais ser motivo de briga entre vocês. Bruno se virou para ela desesperado. Amanda, não. Você não vai a lugar nenhum. Nós já conversamos sobre isso. Eu disse que se você sair, eu saio junto. Dona Helena deu uma gargalhada irônica. Bruno, pare com essa chantagem emocional. Você não vai abandonar sua família, sua empresa, sua vida toda por causa disso. Disso? Bruno repetiu, incrédulo. Mãe, isso é a mulher que eu amo e o filho que ela está esperando. E a senhora está completamente enganada se acha que eu não vou abandonar tudo por eles. Aliás, eu já decidi. Se Amanda sair dessa casa, eu saio também. E a senhora pode procurar outro herdeiro para sua preciosa empresa. Dona Helena ficou pálida com a ameaça. Você não pode estar falando sério. Bruno olhou nos olhos dela com uma determinação que a assustou. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Amanda se sentiu culpada por estar causando aquela destruição na família. Bruno, talvez sua mãe tenha razão. Talvez seja melhor mesmo nós ficarmos separados. Eu não quero que você perca sua família por minha causa. Bruno se aproximou dela e segurou o rosto dela entre as mãos. Amanda, me escuta bem. Você e nosso filho, vocês são minha família agora. Todo o resto é secundário. Eu não vou abrir mão de vocês por causa de preconceito social. Dona Helena assistiu à interação entre os dois e sentiu uma pontada de desespero. Ela estava perdendo o filho, podia sentir isso. E pela primeira vez, se perguntou se não estava indo longe demais. Mas o orgulho e o medo do julgamento social falaram mais alto. Bruno, se você sair dessa casa hoje, não terá mais direito à empresa, não terá mais apoio financeiro da família, não terá mais nada do que construímos juntos durante gerações. Bruno riu, mas era um riso triste. Mãe, a senhora acha que eu preciso da empresa da família para ser alguém na vida? Eu tenho formação, tenho experiência, tenho contatos no mercado. Eu posso construir minha própria empresa, minha própria vida. E se for necessário começar do zero para ficar com Amanda, eu faço isso sem hesitar. Dona Helena percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação.
Você está cometendo o maior erro da sua vida, Bruno. Não, mãe, Bruno respondeu, passando o braço pela cintura de Amanda. O maior erro seria deixar o amor da minha vida ir embora por causa dos seus preconceitos. Amanda, vai fazer suas malas. Nós vamos sair dessa casa hoje mesmo. Amanda olhou para ele assustada. Bruno, você tem certeza? Uma vez que sairmos, talvez não tenha volta. Bruno beijou a testa dela. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa. Vamos embora daqui e construir nossa própria família, longe de toda essa toxicidade. Dona Helena assistiu ao filho subir as escadas com Amanda e sentiu o coração se partir. Pela primeira vez, se deu conta de que tinha perdido. Bruno realmente ia embora, e ela ia ficar sem o filho e sem conhecer o neto. Mas o orgulho ainda era muito forte para ela admitir que estava errada. Ela se sentou pesadamente na sala e começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Enquanto faziam as malas, Amanda perguntou para Bruno: Você tem certeza disso? Você não vai se arrepender de ter largado tudo por mim? Bruno parou de dobrar as roupas e olhou para ela. Amanda, você ainda não entendeu que você é tudo para mim? Que essa casa, essa empresa, essa vida social, nada disso vale alguma coisa se você não estiver do meu lado? Amanda começou a chorar novamente. Eu te amo tanto, Bruno. Não sei o que fiz para merecer alguém como você. Bruno a puxou para um abraço. Você não fez nada além de ser você mesma. E foi isso que me fez me apaixonar perdidamente por você. Eles terminaram de arrumar suas coisas em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Amanda estava assustada com o futuro incerto que os esperava, mas também aliviada por não ter que mais lidar com a hostilidade de Dona Helena. Bruno estava triste por ter que se afastar da família, mas determinado a construir uma vida melhor com Amanda. Quando desceram as escadas com as malas, Dona Helena estava na sala, visivelmente abalada. Ela olhou para o filho uma última vez e disse: Bruno, quando você cansar dessa fantasia e quiser voltar para a realidade, você sabe onde me encontrar. Bruno parou na frente dela e respondeu: Mãe, quando a senhora cansar dos preconceitos e quiser conhecer seu neto, a senhora também sabe onde me encontrar. Eles se entreolharam por alguns segundos, ambos sabendo que aquele era um ponto de não retorno. Bruno e Amanda saíram da mansão dos Almeida naquela tarde, com apenas algumas malas e um futuro completamente incerto pela frente. Mas também saíram com algo que valia mais do que qualquer herança. Eles tinham um ao outro, tinham um filho a caminho, e tinham um amor verdadeiro que tinha sido testado pelas piores adversidades e tinha saído mais forte do que nunca. 2 meses se passaram desde que Bruno e Amanda saíram da mansão dos Almeida. Eles tinham alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Savassi, e Bruno estava trabalhando como consultor independente na área de logística, usando sua experiência e contatos para construir uma clientela própria. Amanda estava com 14 semanas de gravidez, já fazendo acompanhamento pré-natal, e sua barriga começava a aparecer discretamente. Eles estavam felizes, unidos e cada dia mais apaixonados um pelo outro. Dona Helena, por outro lado, estava vivendo os piores meses da sua vida. A casa parecia vazia sem Bruno, os negócios da empresa estavam sofrendo sem a presença dele, e o pai de Bruno, seu Antônio, tinha voltado da viagem extremamente contrariado com a decisão que ela tinha tomado sozinha. Helena, como você pode ter sido tão teimosa a ponto de expulsar nosso filho de casa? Ele repetia quase todos os dias. Ele está feliz, vai ser pai. Encontrou uma mulher que o ama de verdade. E você destruiu tudo por causa de preconceito social. Seu Antônio tinha conhecido Amanda durante os 3 anos que ela trabalhou na casa e sempre teve uma boa impressão dela. Era uma moça educada, trabalhadora, respeitosa, e ele nunca tinha visto Bruno tão feliz quanto nos dias em que estava com ela. Quando soube da gravidez, sua primeira reação foi de alegria pela perspectiva de ser avô. Helena, você perdeu a chance de conviver com nosso primeiro neto por causa de besteira, ele dizia, visivelmente magoado com a esposa. Dona Helena tentava se justificar, falando sobre reputação social, sobre diferenças de classe, sobre todas as complicações que aquele relacionamento poderia trazer.
Mas conforme os dias passavam, mesmo ela começava a questionar se suas atitudes tinham sido corretas. A casa estava silenciosa demais. A empresa estava funcionando em piloto automático, sem a energia e as ideias inovadoras de Bruno. E ela percebia que estava perdendo não apenas o filho, mas também o neto que ia nascer. A primeira rachada no orgulho de Dona Helena aconteceu quando ela encontrou com Dona Aparecida, uma antiga amiga da família, no supermercado. Dona Aparecida perguntou sobre Bruno. E quando Helena contou vagamente sobre a situação, a reação da amiga foi muito diferente do que ela esperava. Helena, que bobagem é essa? O menino encontrou uma moça trabalhadora que o ama, vai ser pai, está construindo a vida dele e você está brigada com ele? Se fosse meu filho, eu era feliz da vida. Mas Aparecida, eles vêm de mundos muito diferentes. Dona Helena tentou argumentar. Dona Aparecida balançou a cabeça. Helena, você está ficando velha e teimosa. Mundo diferente o quê, mulher? A menina trabalhou na sua casa por 3 anos. Você mesma sempre falou bem dela. E amor verdadeiro é coisa rara hoje em dia. Você deveria estar agradecendo a Deus por seu filho ter encontrado alguém que o ama de verdade. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Dona Helena por dias. A segunda rachada aconteceu quando ela soube, através de uma conhecida comum, que Amanda estava estudando com mais dedicação do que nunca, fazendo cursos online de administração para ajudar Bruno com o negócio próprio que ele estava montando. Ela está trabalhando igual uma condenada para se capacitar e ajudar seu filho, Helena, a conhecida comentou. E está grávida ainda por cima. Essa menina tem fibra. Dona Helena começou a se dar conta de que talvez tivesse julgado Amanda de forma precipitada e injusta. A gota d'água foi quando seu Antônio chegou em casa uma noite e disse: Helena, eu encontrei com Bruno hoje no centro. Ele está bem, parece feliz, e me mostrou uma ultrassonografia do bebê. É uma menina, Helena. Nossa neta vai se chamar Beatriz. Dona Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Uma neta. Uma menina. E ela estava perdendo todos os momentos importantes da gravidez por causa do seu orgulho teimoso. Como ele estava? Como estava Amanda? Ela perguntou, tentando parecer desinteressada, mas claramente ansiosa pelas informações. Seu Antônio suspirou. Eles estão bem, Helena. Mas era óbvio que Bruno sente falta da família. Ele perguntou sobre você, se você estava bem, se estava triste. E quando mostrou a ultrassom, os olhos dele brilharam de uma forma que eu nunca tinha visto. Ele está verdadeiramente feliz sendo pai. Dona Helena se trancou no quarto e chorou a noite inteira. Nos dias seguintes, Dona Helena começou a fazer perguntas discretas sobre Bruno e Amanda. Soube que eles estavam frequentando um curso de gestantes juntos, que Bruno estava acompanhando todas as consultas médicas, que Amanda estava radiante com a gravidez, apesar das dificuldades financeiras que enfrentavam no começo da vida independente. Também soube que eles estavam planejando um casamento simples depois que o bebê nascesse. A decisão de Dona Helena de tentar uma reaproximação veio numa manhã de quinta-feira, quando ela acordou depois de sonhar com uma netinha de cabelos castanhos correndo pela casa vazia. Ela se deu conta de que estava desperdiçando a chance de conhecer sua neta, de fazer parte da vida do seu filho, de ser avó. O orgulho social que parecia tão importante alguns meses atrás, agora parecia insignificante, perto da possibilidade de perder para sempre a chance de conviver com a família que Bruno estava construindo. Dona Helena ligou para Bruno naquela manhã. Quando ele atendeu, a voz dele foi cordial, mas distante. Alô, mãe, como a senhora está? Ela respirou fundo e disse: Bruno, eu preciso conversar com você e com Amanda, pessoalmente. Vocês podem vir aqui em casa? Houve um silêncio do outro lado da linha. Mãe, se for para mais uma discussão sobre nossa incompatibilidade social, eu prefiro não ir. Dona Helena engoliu o orgulho. Não é para isso, meu filho. É para eu pedir perdão. Bruno ficou surpreso com as palavras da mãe. Perdão? Dona Helena confirmou com a voz embargada. Sim, Bruno. Perdão para vocês dois. Eu errei muito, e quero tentar consertar as coisas antes que seja tarde demais. Antes que minha neta nasça,
e eu continue sendo uma estranha na vida dela. Bruno sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que a mãe se referia a Beatriz como neta. Mãe, a senhora tem certeza disso? Porque Amanda sofreu muito com a rejeição da senhora. Eu não quero que ela passe por isso de novo. Eu tenho certeza, Bruno, e eu vou pedir perdão para Amanda também. Ela não merecia ser tratada da forma como eu tratei. Vocês podem vir jantar aqui hoje à noite. Eu quero conversar com vocês dois, quero conhecer melhor a mãe da minha neta. Bruno sentiu lágrimas começarem a formar nos olhos. Deixa eu conversar com Amanda e eu te ligo de volta, mãe. Quando Bruno contou para Amanda sobre o telefonema, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Bruno, você acha que ela está falando sério? Não é outra armadilha para tentar nos separar? Amanda perguntou, ainda machucada pelas memórias dolorosas dos últimos encontros com Dona Helena. Bruno pegou as mãos dela. Amor, pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu ouvi sinceridade na voz da minha mãe. Ela chamou Beatriz de neta, falou em pedir perdão para você. Eu acho que ela finalmente se deu conta do que estava perdendo. Amanda colocou a mão na barriga onde Beatriz estava crescendo. Você quer que nossa filha conheça a avó paterna? Bruno assentiu. Eu quero, Amanda, e eu acho que você também quer. Amanda suspirou fundo. Está bem. Vamos lá. Mas se ela voltar com os preconceitos e as humilhações, nós saímos e não voltamos nunca mais. Bruno concordou e ligou para a mãe, confirmando que eles iriam jantar na casa dos Almeida naquela noite. Pela primeira vez em meses, Dona Helena sorriu de verdade enquanto planejava um jantar especial para receber o filho e a nora que ela ainda não tinha aprendido a amar, mas estava disposta a tentar. O jantar na casa dos Almeida foi um momento de cura e reconciliação que nenhum dos três jamais esqueceria. Dona Helena recebeu Bruno e Amanda na porta com lágrimas nos olhos e um pedido de perdão sincero que tocou profundamente o coração de ambos. Durante toda a noite, ela fez questão de tratar Amanda como a nora querida que deveria ter sido desde o início, perguntando sobre a gravidez, sobre os planos para Beatriz, sobre os sonhos que eles tinham para o futuro. Amanda, que havia chegado tensa e desconfiada, gradualmente foi se relaxando, conforme percebia a mudança genuína na atitude de Dona Helena. A sogra pediu para tocar sua barriga. Quis ver todas as ultrassonografias e até chorou quando soube que Beatriz já chutava e se mexia bastante durante a noite. Ela vai ser uma menina esperta e agitada, igual o pai, Dona Helena disse, sorrindo através das lágrimas. Seu Antônio, que havia apoiado a reconciliação desde o primeiro momento, estava radiante vendo a família unida novamente. Bruno voltou para a empresa familiar, mas agora com Amanda ao seu lado como sócia e consultora financeira, depois que ela terminou o curso de contabilidade com as melhores notas da turma. Eles se casaram numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com Dona Helena organizando cada detalhe com o carinho de uma mãe apaixonada pela felicidade do filho. Beatriz nasceu numa manhã ensolarada de dezembro, pesando 3,2 kg, com os olhos castanhos do pai e o sorriso doce da mãe. Dona Helena estava na porta da maternidade antes mesmo de Bruno ligar avisando que Amanda tinha entrado em trabalho de parto. Quando segurou a neta pela primeira vez, ela chorou como não chorava há anos, sussurrando pedidos de perdão para a pequenininha por quase ter perdido a chance de conhecê-la. Amanda se tornou uma mãe dedicada e amorosa, mas também uma mulher de negócios competente que ajudou a empresa dos Almeida a crescer ainda mais nos anos seguintes. Dona Helena se transformou na avó mais presente e carinhosa que Beatriz poderia ter. E frequentemente dizia para as amigas do clube que sua nora era a melhor coisa que tinha acontecido para a família. Ela trouxe amor verdadeiro para minha casa. Dona Helena costumava falar com orgulho. Beatriz cresceu numa família cheia de amor, com pais que se adoravam e uma avó que a mimava sem limites. Ela herdou a inteligência e determinação do pai, a bondade e simplicidade da mãe, e o coração generoso que une pessoas que sabem o valor do amor verdadeiro. Quando completou 3 anos, Beatriz ganhou um irmãozinho, Antônio Bruno, que veio completar a felicidade da família Almeida. Bruno nunca se arrependeu de ter lutado pelo amor de Amanda. Pelo contrário,
Cada dia ao lado dela confirmava que tinha tomado a decisão mais acertada da sua vida. Amanda se tornou não apenas sua esposa e mãe dos seus filhos, mas sua melhor amiga, sua conselheira, sua companheira de sonhos. Eles construíram juntos um amor sólido, baseado no respeito mútuo, na admiração sincera e na cumplicidade profunda que só os casais verdadeiramente felizes conseguem ter. A empresa familiar prosperou com Amanda trazendo inovações na gestão financeira e Bruno aplicando sua experiência em logística. Eles se tornaram um casal respeitado no meio empresarial de Belo Horizonte, não pela origem social, mas pela competência e pelo caráter que demonstravam em todos os negócios. Amanda provou que valor pessoal não tem nada a ver com berço social, mas com determinação, honestidade e capacidade de amar. Dona Helena se tornou a maior defensora de Amanda em qualquer ambiente social. Quando alguém fazia algum comentário preconceituoso sobre a origem da nora, ela respondia com firmeza que Amanda era a melhor pessoa que já tinha conhecido e que sua família teve sorte de ganhá-la. Minha nora me ensinou que o amor verdadeiro não escolhe classe social, ela dizia, e que a felicidade do meu filho vale mais que qualquer opinião alheia. Anos depois, quando Beatriz perguntou como os pais se conheceram, Amanda e Bruno contaram a história com sorrisos nos rostos, enfatizando que o amor verdadeiro sempre vence quando as pessoas têm coragem de lutar por ele. Eles ensinaram aos filhos que o valor de uma pessoa está no caráter, na bondade e na capacidade de amar, nunca na conta bancária ou na posição social. A história de Amanda e Bruno se tornou um exemplo na família Almeida, de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando as pessoas envolvidas têm determinação suficiente para lutar por sua felicidade. Eles provaram que diferentes origens sociais não são impedimento para um relacionamento feliz, desde que haja amor genuíno, respeito mútuo e disposição para crescer juntos. E assim, a empregada que teve coragem de declarar seu amor se tornou a esposa amada, a mãe dedicada, a empresária respeitada e a nora querida que sempre teve potencial para ser. Bruno encontrou na simplicidade de Amanda a complexidade do amor verdadeiro, e ambos descobriram que a felicidade real está em amar e ser amado por quem realmente somos, não pelo que possuímos ou representamos socialmente. E agora chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre a força transformadora do amor verdadeiro. A jornada de Amanda e Bruno nos mostra que quando amamos de forma genuína, somos capazes de superar qualquer preconceito, qualquer obstáculo, qualquer diferença que o mundo tente colocar entre nós. Amanda teve a coragem de declarar seu amor, mesmo sabendo dos riscos, e Bruno teve a sabedoria de reconhecer que a felicidade real estava bem na sua frente, todos os dias, servindo o café da manhã com um sorriso sincero. A história nos ensina que o valor de uma pessoa não está na sua origem social, mas no tamanho do seu coração. Que o amor verdadeiro não escolhe classe social, cor, religião ou qualquer outra diferença superficial. E que às vezes as pessoas que mais amamos podem estar mais perto do que imaginamos, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para abrir os olhos e o coração. Dona Helena descobriu, mesmo que tardiamente, que ser avó de uma criança gerada no amor vale muito mais que qualquer aprovação social. E todos nós podemos aprender com ela que nunca é tarde para pedir perdão, para mudar nossa perspectiva e para escolher o amor ao invés do preconceito. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixa aquele like maroto aí, para me ajudar a continuar trazendo essas narrativas emocionantes para vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Deixa nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou, qual lição você tira dessa história de Amanda e Bruno, e me conta também de qual cidade você está me escutando. Compartilha este vídeo com aquela pessoa especial que precisa ouvir sobre o poder do amor verdadeiro, com aquela amiga que está passando por dificuldades no relacionamento, ou simplesmente com quem você acha que vai se emocionar tanto quanto você se emocionou. E lembra sempre,
O amor verdadeiro existe sim. Às vezes ele está mais perto do que imaginamos. Às vezes precisa de coragem para se manifestar e às vezes enfrenta obstáculos que parecem intransponíveis. Mas quando é real, quando é genuíno, ele sempre encontra um jeito de vencer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, muita paz e muita felicidade. Até a próxima história, pessoal.